tabela de frequências das variáveis quantitativas. Tá? Para você, se você não sabe a diferença de uma variável qualitativa para uma variável quantitativa, volta lá, assiste a aula anterior também, que eu já fiz, que foi a aula de termos de uma pesquisa estatística. Lá você vai entender a diferença entre variável qualitativa e variável quantitativa. Tá? Para que você saiba como operar com essas variáveis. Você vai entender o que é variável, o que é valor da variável. Ok? Então, aqui, como a aula é de tabelas de frequências das variáveis quantitativas, para a gente poder começar aplicando isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente já vai logo direto para um exemplo para facilitar o entendimento dessa parte do assunto. Então, acompanhe o exemplo aí. De um grupo de alunos, dos quais foram registrados a idade em anos, o peso em quilogramas e a altura em metros. Tá? Então, essa daqui é a lista, tá? De pessoas, no caso aqui é um grupo de alunos, foi registrado aqui, olha, a idade. Então, só para ter uma ideia aqui do Alberto, né? 14 anos, 49 quilogramas e 1,73 metros, 1,73 m. Então, aqui, essa informação ela tem para todos os alunos, a idade, o peso e a altura. Tá? Vamos ver o que é que esse primeiro exemplo está pedindo para a gente fazer aí. Retomando aqui, elabore a tabela de frequência da variável idade. Então, a gente vai focar somente na variável idade. A tabela de frequência vai ser justamente da variável idade. Tá? Então, só para a gente lembrar aí, para a gente montar a tabela de frequência, eu preciso colocar o título. Como eu estou trabalhando com a variável idade, então eu vou fazer as frequências da idade de um grupo de alunos. Tá? Então, eu já coloquei aqui a variável, que é a idade. Aqui abaixo da idade, eu vou colocar os valores da variável, tá? Que a gente vai já verificar quais são lá. A gente vai trabalhar depois a frequência absoluta, a gente vai colocar as frequências absolutas aqui, tá? Todas elas. Frequência relativa na forma de fração, a gente vai colocar aqui. Frequência relativa na forma decimal e a frequência relativa na forma de porcentagem. Beleza? Então, para a gente começar aqui, a primeira coisa que a gente precisa observar que essa variável é uma variável quantitativa. Por quê? Porque essa idade ela é representada em números, em um valor numérico. Então, se ela é representada em um valor numérico, ela vai ser para a gente uma variável quantitativa. Ok? Então, a gente já sabe que os valores da variável idade vão ser números também. Então, não vou ter números apenas da frequência absoluta em diante. A gente vai ter números também no valor da variável. Então, a gente vai precisar verificar quais são os valores da variável idade que tem nesse exemplo. A gente vai verificar todos os que tem aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha só, observa que as idades que a gente tem aqui, eu tenho 14, 14, 16, 15, eu preciso ver se tem mais. 14, 15, 14, 15, 14, 16, até agora só tem as idades 14, 15 e 16. 14, 14, 15, 14, 16, 14, 14, 15, 14, 14. Então, a gente já observa logo que o valor da variável que a gente tem aqui ou é 14, ou é 15, ou é 16. São essas três idades que tem. Então, eu vou colocar justamente isso na tabela de frequência. Vou colocar os valores da variável, ou seja, quais são as possíveis idades que tem para esses alunos. Então, é o valor 14, 15 e 16. Não tem ninguém com 17, não tem ninguém com 18, só tem essas três idades. Por isso, eu coloquei só essas três. Tá? Se tivesse gente com outras idades, eu precisaria ter colocado também. Lembra que quando eu estou registrando na tabela de frequência, eu tenho que levar em consideração todos os valores da variável que eu tenho. Tá? Não pode ficar ninguém de fora. Nesse caso, eu só tenho esses três valores da variável, 14, 15 e 16. É só eles que aparecem. E não esquece de colocar o total lá embaixo. Ok? Então, aqui a gente define o total. E aí, a partir de agora, a gente vai começar a verificar a frequência absoluta. A gente vai verificar a frequência absoluta de 14 anos, ou seja, quantas vezes aparece o 14 anos. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a lista para a gente verificar. O 14 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o 14 aparece 12 vezes. Então, é o que eu vou colocar aqui. O 14 anos aparece 12 vezes. A frequência absoluta dele é 12. Ok? Lembra que frequência absoluta é quantas vezes ele aparece. O 14 aparece 12 vezes. Então, a frequência absoluta do 14 é 12. Cuidado, não vai confundir, porque quando
quando a variável ela é quantitativa, acontece muito da pessoa confundir, então não confunda. Por isso, primeiro a gente coloca aqui os valores da variável, para depois a gente trabalhar com a frequência absoluta, ok? Agora vamos ver aqui quantas vezes o 15 se repete. Vamos voltar lá para a lista. O 15, vamos lá. Aqui ainda não, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, 5 vezes só. O 15 só aparece 5 vezes. Ou seja, a frequência absoluta aqui vai ser 5. Então, do 15, a frequência absoluta é 5. Vamos ver quantas vezes aparece o 16. Aqui, ó, 1, 2, 3 vezes só, né? Então, a frequência absoluta é 3. Pronto, conseguimos encontrar todas as frequências absolutas, tá? De todos os valores da variável que a gente tem nessa tabela de frequência. E aí, o que a gente vai fazer agora? Verificar o total, que é a soma desses valores. Então, a gente vai somar aqui, ó, 12 mais 5, 17, 17 mais 3, 20. Então, o total aqui é 20. E agora a gente vai montar a frequência relativa na forma de fração. Lembra lá que na forma de fração, eu vou simplesmente dividir, ou seja, vou montar a fração da frequência absoluta sobre quem? O total. Então, aqui, esse primeiro aqui ó, é 12 sobre 20. Então, vai ficar 12 sobre 20, tá? Que é a frequência relativa na forma de fração da idade 14 anos. Da idade 15 anos, não apareceu 5 vezes? Então, é 5 sobre 20. Aqui, ó, 5 sobre 20. E da idade 16, não apareceu 3 vezes? Então, aqui vai ser 3 sobre 20. Tá aí, 3 sobre 20. E a gente só precisa definir agora, verificar quanto que vai dar o total. Tá? Lembra lá que para soma de frações com denominadores iguais, a gente conserva o denominador não é 20? Vai ser conservado. E a gente faz a soma só nos numeradores. Então, eu vou ter aqui ó, 12 mais 5, 17, 17 mais 3, 20. Então, o resultado, 20 sobre 20, que é 20 20avos. Ok? Então, observa lá, olha, lembra que eu falei na aula anterior. Na frequência relativa, na forma de fração, no total, o numerador tem que ser igual ao denominador. Se isso não acontecer, você errou em alguma parte, você precisa voltar lá e verificar. Tá? Isso aqui serve principalmente para efeito de verificação se você trabalhou com o total, tá? Com o total de informações da sua pesquisa. Ok? Então, vamos lá para a frequência relativa na forma decimal. Lembra lá que para eu trabalhar com a frequência relativa na forma decimal, basta que eu divida aqui, utilize a fração dividindo o numerador pelo denominador. Então, se você fizer lá 12 dividido para 20, tá aqui o resultado é 0,6. Tá? Ah, professor, eu consigo aplicar aquela movimentação de vírgula? Não dá para aplicar ela especificamente da forma como a gente utilizou na aula passada. Por quê? Porque eu não tenho o número de base 10 aqui, eu tenho o número terminado em 0, mas não o número de base 10. Então, você vai precisar montar a divisão e resolver. Se você já tem costume de fazer esse tipo de divisão, você já consegue fazer até de cabeça, 12 dividido para 20, vai dar 0,6, ok? E aí, você vai fazer o próximo, que é 5 dividido para 20. 5 dividido para 20, 0,25. E aí, você vai fazendo o próximo, 3 dividido para 20, vai dar 0,15. E aí, para você encontrar a frequência relativa na forma decimal, o total dela, basta você somar esses números decimais. Lembra que para você fazer a soma de números decimais, você precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, ok? Para que as casas decimais fiquem certinho uma embaixo da outra. Fique lá décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Então, para facilitar a vida, eu vou até colocar esse zero aqui, para a gente igualar a quantidade de casas decimais aqui. Ó. Por quê? Lembra que 0,6 é a mesma coisa que 0,60. Tá? Ou seja, eu só estou representando o mesmo valor com uma casa decimal a mais. E aí, por isso eu acrescentei o zero. Por quê? Aí eu posso fazer a soma. Ó, 0 mais 5 vai dar 10. Ok? Fica 0, vai subir 1 lá. Aí vai ficar, então, ó, 6 mais 2, 8, mais 1, 9, mais 1 que tinha subido, 10. Então, fica o 0, sobe 1. E aí, coloca aqui, vírgula embaixo de vírgula, né? E aí, ó, o 1 que tinha subido mais 0 dá 1. Então, o resultado aqui é 1. Lembra lá que, para efeito de verificação, para você saber se você trabalhou com todos os valores da sua tabela de frequência, você precisa que, na forma decimal, o resultado aqui dê 1.
Se não der 1, você verifica lá, teve algum erro que precisa ajeitar, ok? Então, vamos para a próxima, que é a frequência relativa na forma de porcentagem. Olha só, para a gente transformar esse valor em porcentagem, lembra que é só multiplicar por 100? E lembra que quando a gente multiplica por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita. Então, aqui fica bem fácil, olha, que a vírgula está bem aqui, olha, no 0,60, ela vem aqui, ela anda 2 casas. Então, a vírgula vai para trás desse zero. Qual é, então, a frequência relativa na forma de porcentagem? 60%. A mesma coisa acontece aqui, a vírgula anda 2 casas. Multiplicou por 100, a vírgula vem aqui, olha, 2. Então, vai ser 25%. No 0,15, a vírgula também vai andar 2 casas para a direita, porque eu faço a mesma coisa, multiplica por 100. Então, a vírgula vem aqui, olha, 2. Então, vai ficar 15%. E aí, no final, você só soma as porcentagens. Então, você vai somar aqui, ó, 60 mais 25 mais 15, o resultado, 100%. Então, aqui a gente montou a tabela de frequências, que era o que a questão estava pedindo, ó, elabore a tabela de frequências da variável idade. E aí, na nossa tabela de frequência, a gente tem a frequência absoluta de cada uma das idades que apareceram na pesquisa. A gente tem a frequência relativa na forma de fração de cada uma das idades que apareceram na pesquisa. E a gente tem a frequência decimal, a frequência relativa na forma decimal também, de cada uma das idades que apareceram na pesquisa aqui. E a gente vai ter a frequência relativa na forma de porcentagem, tá, de cada uma das idades que apareceram na pesquisa. Então, para isso, vai servir para a gente montar a tabela de frequência, ok? E aí, observando que aqui a gente montou uma tabela de frequências simples de uma variável quantitativa, ok? Vamos ver aqui agora um segundo exemplo, um exemplo um pouco mais elaborado, mas que você precisa também saber como lidar com esse tipo de situação. Elabore a tabela de frequências da variável altura. A gente vai usar as mesmas informações, só que a gente vai montar agora da variável altura, tá? Então, para a variável altura, aparecem muitos valores diferentes. Se você observou lá, é muito valor diferente um do outro. Então, não dá para a gente relacionar todos um abaixo do outro, que a gente vai ter, praticamente, a maioria deles vai ter uma frequência absoluta para cada. Alguns, né, outros que vai ter um pouquinho mais, que vão ter um pouquinho mais, mas são poucos. Ou seja, isso aqui vai tornar inviável colocar na tabela uma linha para cada valor, tá? Em casos como esse, agrupamos os valores em intervalos ou classes, como veremos a seguir, tá? Observa que esse tipo de variável, a gente está trabalhando com uma variável quantitativa contínua, tá? Que aí o que a gente vai ter? A gente vai ter aí vários valores decimais, e isso vai fazer com que eu tenha uma grande quantidade de valores para registrar. Então, por isso, a gente vai utilizar aqui intervalos ou classes, tá? Toda vez que você tiver situações como essa, você vai utilizar intervalos ou classes. Ou seja, a gente já não vai montar mais a tabela de frequência igual àquela anterior que a gente montou. Ela vai ser um pouquinho diferente. O que a gente vai precisar fazer primeiro? Primeiro, a gente vai ter que calcular a diferença entre a maior e a menor altura registrada. Para quê? Para a gente obter o que a gente chama de amplitude total, tá? Então, a gente vai precisar verificar quem? O maior e o menor valor, para a gente poder calcular a amplitude total. Então, vamos lá, vamos verificar qual é a maior e a menor altura que a gente tem aqui. Olha só, aqui 1,73, 66, aqui procurando 1,79, até agora 1,79, o maior que tem. Ok, a maior altura que a gente tem, 1,79. E eu preciso saber qual é a menor altura. Então, 1,66, 1,68, 1,62, por enquanto 1,62 é a menor. 1,62 por enquanto é a menor, ok. A menor altura, 1,62, a maior, 1,79. Lembra que a gente precisa saber qual é a maior e a menor, justamente para a gente conseguir fazer a subtração entre elas. Então, vai ficar 1,79 menos 1,62. Vamos ajeitar isso aqui. Vai ficar 1,79 menos 1,62. Lembra que eu faço essa subtração para descobrir quanto é a amplitude total. Professor, para que serve isso? Calma que a gente vai ver para que serve a amplitude total. O que você precisa saber agora é que para esses casos onde a gente precisa dividir em intervalos ou classes, o primeiro passo para eu dividir em intervalos ou classes, eu primeiro preciso descobrir quanto é a amplitude total. E a amplitude total a gente calcula dessa forma, o maior valor menos o menor valor que aparece. E aí, fazendo 1,79 menos 1,62, o resultado 0,17.
Tá? Isso aqui vai ser nossa amplitude total, 0,17 metros é a amplitude total. E aí, a partir daqui, a gente pode ir para o segundo passo. O segundo passo, escolhemos um número de intervalos, tá? Geralmente superior a 4. Então, geralmente, a gente vai trabalhar com 5 intervalos, 6 ou mais, ok? Consideramos o número conveniente um pouco acima da amplitude total. Olha só, a amplitude total não deu 0,17, eu vou procurar um número que seja um pouquinho acima que ele, que seja mais fácil para eu fazer os cálculos que eu preciso. E a gente vai já ver qual é o cálculo. Olha só, e determinamos a amplitude de cada intervalo ou classe. Ok? É a partir daí que eu vou identificar essa amplitude. Aí um detalhe, a gente vai utilizar aqui 6 intervalos, ok? Para a gente poder fazer esse cálculo aqui. Como geralmente é um valor maior que 4, para a gente trabalhar até com um valor positivo, fica interessante trabalhar com 6 intervalos. Não quer dizer que você não possa trabalhar com 5, pode também, mas eu vou utilizar 6 intervalos aqui. Em algumas questões, ela te pede para te utilizar uma determinada quantidade de intervalos. Tá? E tem questões que não pedem uma quantidade de intervalos, e aí você vai utilizar 5 ou 6 intervalos aí, ou mais se você quiser. Ok? Geralmente a gente usa o mínimo possível para facilitar, 5 ou 6. Ok? Então, a gente vai utilizar 6 aqui. E aí, olha só, como eu vou utilizar um valor conveniente, observa aí que se eu fosse fazer, eu vou fazer aqui 0,18 dividido para 6. Porque o que é que eu faço? Para que serve a amplitude total? A amplitude total ela vai servir para eu dividir essa amplitude em classes, para eu descobrir quanto é a amplitude de cada classe ou a amplitude de cada intervalo. Tá? Como eu tenho aqui 6 intervalos, eu vou dividir por 6. Se eu tivesse 5 intervalos, eu dividiria por 5. Se eu tivesse 8 intervalos, eu dividiria por 8. Agora, olha o detalhe. O resultado é 0,17. Aí você poderia pensar, mas professor, não deveria dividir por 0,17 por 6? Sim, deveria dividir 0,17 por 6. Só que o resultado dele vai ser um número que vai ser muito complicado para a gente trabalhar na montagem dos intervalos. Então, o que a gente faz? A gente usa um número conveniente, que seja um pouquinho maior. Aí, por isso, eu usei o 0,18. Aí, tem gente que pode perguntar, mas professor, então, para que eu vou calcular a amplitude total se eu não vou usar ela? Você vai calcular a amplitude total para que você consiga usar o número mais próximo dela, que vai te ajudar a fazer o cálculo com mais facilidade. Porque eu não poderia, digamos aqui, usar 0,20, por exemplo. Ficaria muito distante, já ficaria muito diferente do que eu precisaria fazer. Ok? Então, por isso a gente calcula a amplitude total, para que a gente consiga o número mais próximo possível da amplitude total, que sirva para a gente fazer o cálculo. Ok? Como eu tenho 6 intervalos, por que eu escolhi 0,18? Porque se eu dividir 0,18 por 6, o resultado aqui vai dar 0,03. Se eu fosse fazer 0,17, daria um número bem maior. Tá? Então, número bem maior que eu digo em quantidade de algarismos aqui depois da vírgula. Então, aqui 0,18 dividido por 6, 0,03. Esse 0,03 ele vai ser a amplitude de cada intervalo. Então, observa, para esse tipo de situação, eu tenho que calcular a amplitude total, depois a amplitude de cada intervalo. E aí sim, eu vou poder elaborar a tabela de frequência. Tá? Então, é o que a gente vai fazer agora, utilizando naquele mesmo exemplo, a utilização dessa tabela de frequência, a elaboração dessa tabela de frequência. Ok? Vamos lá, então. Então, só lembrando, vamos fazer todo o procedimento aqui, resolvendo o que a questão está pedindo, o que o exemplo está pedindo. Amplitude total. Lembra lá que eu tenho que pegar o maior valor menos o menor valor. Então, é 1,179 menos 1,62. Deu 0,17 metros. Essa aqui é a nossa amplitude total. Depois disso, eu tenho que calcular o quê? Amplitude de cada classe. E aí eu vou pegar um valor um pouquinho maior do que esse, que seja mais fácil para eu fazer o cálculo. Como são 6 classes, eu vou pegar então 0,18, porque 0,18 dividido por 6 vai dar 0,03 metros. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Como 0,03 é a amplitude de cada classe, essa justamente vai ser a diferença entre os valores ao qual a gente vai trabalhar. Vamos montar a tabela aqui. Então, a tabela é a tabela de frequências, é a frequência da idade de um grupo de alunos. Porque eu estou trabalhando agora aqui o quê? Opa, eu coloquei idade aqui, mas é da altura, tá, galera?
Então, aqui a gente vai trabalhar com a altura. Até ajeitei aqui, a altura em classes. Então, como a gente vai trabalhar com a altura aqui, observa o seguinte, que a menor altura que eu tenho é 1,62. Então, já vou colocar logo ela aqui, 1,62. Ah, professor, a gente vai verificar lá na lista? Não vai precisar, porque o que a gente está fazendo agora aqui é montar as classes. Tá? Depois a gente vai voltar para verificar as informações. Eu já lembro que, pelo cálculo que eu acabei de fazer, que 1,62 é a menor altura que eu tenho. Ok? Então, 1,62 é a menor altura. A amplitude não é 0,03, então eu vou pegar 1,62 mais 0,03. 1,62 mais 0,03, a amplitude vai ser de 1,62 até 1,65. Porque se eu fizer 1,62 mais 0,03, o resultado 1,65. Tá? Aí eu vou montar a próxima classe. A próxima classe vai do 1,65 até, aí eu vou fazer 1,65 mais 0,03, que vai dar o quê? 1,68. E a próxima classe, assim sucessivamente, a gente vai fazendo da mesma forma. Preste atenção que eu não pulo nenhum valor, tá? Olha só, aqui não terminou em 1,65, aqui começa em 1,65. Aqui terminou em 1,68, aqui vai começar em 1,68. E vai até quanto? Aí eu vou somar 1,68 mais 0,03. Que aí 1,68 mais 0,03 vai dar 1,71. E aí aqui não terminou em 1,71, aqui então vai começar em 1,71. Vai até quanto? Aí eu vou somar 1,71 mais 0,03, que vai dar o quê? 1,74, ok? Aqui 1,74. Terminou em 1,74, o próximo começa no mesmo valor, 1,74. E aí eu vou somar com 0,03, tá? Então, 1,74 mais 0,03 vai dar 1,77, ok? E aí, como aqui terminou em 1,77, o próximo começa em 1,77 também. Vai até quanto? Vai até a soma de 1,77 mais 0,03, 1,80. Tá? Então, a gente chegou aqui ao final da última classe. Ah, professor, vai colocar 1,80 aqui embaixo? Não, porque observa, aqui a gente tem 6 classes certinho. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 classes. Então, o último a gente vai colocar aqui em o total. Não esquece, a gente sempre tem que colocar o total para a gente poder descobrir qual é o total da frequência absoluta e fazer a verificação na frequência relativa. Beleza? Então, agora sim que eu tenho as classes montadas, eu vou verificar quantos valores eu tenho de 1,62 até 1,65. Tá? Mas antes da gente ir para esse passo aí, o que eu vou mostrar logo para vocês? Esse símbolo bem aqui, que está mostrando para a gente a nossa classe ou o nosso intervalo, esse símbolo aqui ele não é à toa, tá? Ele identifica para a gente o quê? Esse tracinho identifica que isso aqui é um intervalo fechado em 1,62, aqui que não tem tracinho é aberto em 1,65. Tá? Se você não lembra essa parte de intervalos, o que é que você precisa saber basicamente aqui? Quando o intervalo é fechado em um número, quer dizer que esse número faz parte do resultado. Quando ele é aberto para o outro número, quer dizer que esse outro número não faz parte, chega até antes dele, mas nele não. Ou seja, para facilitar o entendimento aqui, o intervalo é fechado em 1,62, ou seja, o 1,62 ele faz parte dessa classe. E aqui vai do 1,62 até antes do 1,65. O 1,65 não entra nesse resultado. Por isso que ele aparece aqui de novo, porque o 1,65 é fechado em 1,65, ou seja, o 1,65 aparece na segunda classe, vai até antes do 1,68. O 1,68 ele vem aqui na terceira classe e o resultado vai até antes de 1,71, e assim sucessivamente. Então, para a gente entender na prática como é, vamos lá. A gente vai procurar, então, as alturas que vão de 1,62 até 1,65, ok? Então, de 1,62 até 1,65, vamos lá. Ó. Aqui é maior, 1,62, primeiro resultado. Vamos lá, aqui tudo maior. 1,65, aí você olha e vai querer colocar. Não, lembra que é até antes de 1,65, ok? O intervalo é aberto em 1,65, então 1,65 não entra nesse resultado aqui,
Ok? Vamos lá, então, vamos continuar. 1,63, ok, é o segundo resultado. 1,69 não, é maior, 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 maior e maior. Então, a gente só encontrou aqui dois valores que vão de 1,62 até 1,65. Beleza? Só dois valores. Aí, só para lembrar. E o 1,65, professor? O 1,65 ele faz parte desse resultado aqui de baixo. Tá? Porque o intervalo aqui, sim, ele vai ser fechado em 1,65. Ou seja, aqui, o 1,65 faz parte desse intervalo aqui de baixo. Até quanto? Até antes de 1,68. Tá? Então, vamos lá. De 1,65 até 1,68. Olha só. 1,66, o primeiro resultado. Vamos lá. 1,68 não. Ele é do outro intervalo. Vamos lá. É de 1,65 a 1,68. Aqui, 1,68 de novo. Não, não é. 1,65, sim. Segundo resultado. Vamos lá, próximo. 1,66. Está aqui. Então, eu tenho o terceiro resultado. Ou seja, só tenho aqui três valores que vão de 1,65 até 1,68, que é fechado em 1,65 e aberto em 1,68. Ok? Aí a gente vai para a próxima classe, que ele vai de 1,68 até antes de 1,71. Ele é fechado em 1,68, aberto em 1,71. Ou seja, vai de 1,68 até antes de 1,71. Vamos lá, então? Então, vamos procurar. Aqui, olha. Deixa eu ver, só para lembrar, de 1,68 até antes de 1,71. Vamos lá. Aqui não. Não. 1,68, primeiro resultado. Olha só, ele vai até antes de 1,71. 1,70 está dentro do resultado também. Ok? Vamos lá, procurando 1,68. Aqui, terceiro resultado. Aqui não. Aqui não. 1,69, quarto resultado. 1,70, quinto resultado. Aqui não. Olha, 1,69, sexto resultado. Então, só tem 6 aqui, ou seja, de 1,68 a 1,71, 6 resultados, tá? A frequência absoluta é 6. A gente vai ver agora de 1,71 até 1,74. Lembra, de 1,71 até antes de 1,74. Vamos procurar aqui. 1,71 até antes de 1,74. Aqui o primeiro, ó. Primeiro, de 1,71 até 1,74. Vamos achar aqui. Aqui passou, né? 1,74 é do outro intervalo. Vamos lá. Aqui não. Aqui 1,72. Segundo resultado, que vai de 1,71 até 1,74. Terceiro resultado aqui, 1,73. Ó. Então, são três resultados que a gente tem aqui, tá? De 1,71 até antes de 1,74. Na próxima classe, de 1,74 até antes de 1,77. Vamos procurar. Vamos lá, de 1,74 até antes de 1,77. 1,75 é o primeiro resultado que a gente tem. 1,76. Tá? Lembra lá, que é de 1,74 até antes de 1,77. 1,74, terceiro resultado. 1,75, quarto resultado. Lembra lá, de 1,74 até 1,77. Então, só tem 4 resultados aqui. E a gente vai colocar o 4 aqui, 4 resultados. E a gente vai verificar de 1,77 até 1,80. Tá? Vamos procurar aqui quem é de 1,77 até 1,80. Tem 1,78 aqui, ó, primeiro resultado. Deixa eu ver. 1,79, segundo resultado. Lembra lá que é de 1,77 até 1,80. Só tem esses dois resultados. Então, frequência absoluta é 2. Pronto. Achamos a frequência absoluta de todos os intervalos que a gente tinha aqui das alturas, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? Fazer a soma para a gente descobrir quanto é o total. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2 mais 3, 5, 5 mais 6,
11, 11 mais 3, 14, 14 mais 4, 18, 18 mais 2, 20. Então, a frequência absoluta é 20. Agora que a gente tem toda a coluna da frequência absoluta montada, a gente consegue montar a frequência relativa na forma de fração. Lembra lá que a frequência relativa na forma de fração é a frequência absoluta do intervalo dividido pelo total. Segue a mesma coisa que a gente utilizou nas outras tabelas de frequências, tanto agora há pouco como da aula anterior. A gente vai dividir a frequência absoluta pelo total, ok? Então, aqui vai ficar 2 sobre 20. 2 vinteavos, 2 sobre 20. A próxima, 3 sobre 20, que é 3 vinteavos. O próximo, 6 sobre 20, que é 6 vinteavos. E aí o próximo, 3 sobre 20, 3 sobre 20, que é 3 vinteavos. 4 sobre 20, que é 4 vinteavos. E 2 sobre 20, 2 vinteavos. E aí a gente vai fazer a soma. Lembra lá que na soma de frações com denominadores iguais, a gente conserva o denominador, continua sendo o mesmo, ó, todos são 20. Então, embaixo vai ser 20, que é o denominador. E a gente faz a soma só dos numeradores. Então, a gente vai somar aqui, ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 2, 20. Ou seja, 20 sobre 20. 20 vinteavos. Lembra lá que isso aqui para efeito de verificação, para você saber que você utilizou todos os valores certinho da frequência absoluta, o numerador vai ser igual ao denominador. Então, aqui está certinho. Vamos continuar aqui. A gente vai verificar agora a frequência relativa na forma decimal. E aí, para a forma decimal, a gente já viu também, basta você dividir o numerador pelo denominador. Então, você vai dividir lá 2 por 20, resultado 0,1 ou 0,10, que é a mesma coisa. Eu já coloquei logo com o zero aqui atrás, por quê? Porque vão ter alguns valores aqui para a gente que vão apresentar duas casas depois da vírgula. Então, já vou deixar logo todo mundo com duas casas depois da vírgula, que vai facilitar, beleza? E aí, a gente vai fazer, ó, 3 dividido para 20, 3 dividido para 20, 0,15. Está aqui um resultado que já aparece com duas casas decimais, ok? E aí, na frequência relativa, na forma decimal, você pode fazer todos os resultados com duas casas depois da vírgula, não tem problema. Até porque, quando você for transformar para a forma de porcentagem, você vai ter que movimentar a vírgula duas casas para a direita. Então, precisa ter duas casas, e aí, de repente, fica até mais fácil para você entender, ok? E aí, a gente vai fazer, então, ó, 6 dividido para 20. Aqui, o resultado, 0,30. Acabei já clicando aqui. 3 dividido por 20, 0,15. 4 dividido por 20, 0,20. 2 dividido por 20, 0,10. E a gente vai fazer a soma aqui, ó. Que aí você vai fazer, ó, 0,10 mais 0,15 mais 0,30 mais 0,15 mais 0,20 mais 0,10. O resultado vai dar 1. Tá? Que aí é como se você estivesse somando aqui os centavos. Se você fosse somando os centavos, daria R$1 aqui o total. Se você fizer essa soma, aí vamos lá para o efeito de verificação, se você fizer essa soma, o resultado não der 1, você errou em alguma coisa, e aí você precisa voltar lá para verificar onde está o erro para consertar, ok? Até porque é esse 1 aqui que vai identificar para a gente que a gente utilizou o total de informações que a gente tinha desde a frequência absoluta, ok? E aí a gente agora vai transformar isso aqui em porcentagem. Lembra que para a gente transformar em porcentagem, basta multiplicar esse valor decimal que a gente tem por 100. Então, 0,10 vezes 100, lembra lá que a vírgula anda duas casas para a direita. Então, ela vem aqui, olha, 1, 2. Ou seja, 0,10 vezes 100, 10%. E aí já fica mais fácil, né? 0,15 vezes 100, 15%. 0,30 vezes 100, 30%. 0,15 vezes 100, 15%. 0,20 vezes 100, 20%. 0,10 vezes 100, 10%. Pronto, todas as porcentagens estão montadas. Aí o que a gente vai fazer? Somar 10% mais 15% mais 30% mais 15% mais 20% mais 10%. O resultado é 100%. Se você fizer a soma, de novo, aqui, se você fizer a soma, o resultado não der 100%, você errou em alguma coisa, aí precisa ser verificado onde está o erro para você poder consertar, ok? Para poder você ter a tabela de frequência formulada de forma correta, para que você tenha todas as informações que você precisa para a pesquisa. Você vai ter todas as informações
na forma de frequência absoluta, na forma de frequência relativa, tanto em fração como número decimal, tá? Como também em porcentagem, ok? Então, aqui a gente montou as frequências das alturas de um grupo de alunos, ok? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui. Até a próxima. Valeu!